Queridos irmãos e irmãs, no salmo responsorial cantando, nós respondíamos: as obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. É verdade, queridos irmãos e irmãs, que o versículo do refrão A Salve ao Dia deve nos levar a refletir sobre a nossa vida em relação à ação que Deus tem. Se nós acreditamos que Deus conduz a nossa vida, se Deus está presente em nossa vida, somos convidados a não nos esquecermos de suas obras maravilhosas. Nessa sagrada liturgia, nós retomamos aquela liturgia solene, sublime, piedosa da sexta-feira da Paixão, aonde somos chamados novamente a contemplar a cruz de nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Seja no domingo desse final de semana, seja na segunda-feira que a precede, o domingo que precede a segunda-feira, nós somos convidados a olhar para a cruz de Cristo e olhar para aquela que se encontra junto à cruz, a Santíssima Virgem Maria, que nós vamos venerar nessa segunda como a Mãe das Dores. Queridos irmãos e irmãs, a cruz que para os judeus, para os gregos, para os pagãos, era sinal visível da vergonha, sinal visível daqueles criminosos, malfeitores e todo tipo de gente que não era amantes e temerários a Deus, tinham como destino. A cruz que era vergonha para todos, tornou-se instrumento da salvação de Deus. Da árvore do paraíso veio a condenação. Da árvore da cruz veio a nossa salvação. Hoje nós somos convidados, queridos irmãos e irmãs, a fazer memória do povo de Deus, que ainda no deserto reclamavam, impacientavam-se e caluniavam as obras de Deus. Era um povo que não reconhecia. Às vezes nós também temos essas atitudes de mal agradecidos. Às vezes a nossa vida vai muito bem, tudo vai de acordo com aquilo que o Senhor nos pede, mas mesmo assim nós arrumamos motivo para reclamar. Reclamamos das pessoas, reclamamos daquelas pessoas que convivem conosco, reclamamos das pessoas que caminham do nosso lado, reclamamos das pessoas dentro da nossa casa, reclamamos das pessoas do nosso ambiente de trabalho. Às vezes não passamos de pessoas mal-humoradas e críticas. Sempre arrumamos alguma coisa para reclamar. Tem gente que, na hora de dormir, lembrar que não reclamou de ninguém, acho que é capaz de levantar e ir reclamar de alguém, para ir dormir. Às vezes, nós somos de fato mal agradecidos. É essa liturgia que hoje trazemos do povo de Deus no deserto, que lembra-nos a memória do Deus que intercede pelo povo. E assim eles faziam. Na viagem, durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés. Às vezes nós somos assim.
Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Esqueceram que eram escravos, esqueceram que eram dominados, esqueceram que eram diminuídos e escravizados por uma cultura superior a deles, que se punham acima da cultura deles. Diante disso veio as cobras venenosas no deserto, que os picavam e eles morriam. Foi quando eles recorreram a Moisés, o profeta de Deus, pedindo que fizesse alguma coisa em favor. Não é diferente de nós, queridos irmãos e irmãs. A gente volta-se contra Deus e contra todos. Quando o trem aperta do nosso lado, aí nós vamos correr no desespero. E Deus diz: faça uma imagem de uma cobra, de uma serpente, coloque sobre a haste, e aqueles que olharem para este sinal, aqui é importante, queridos irmãos e irmãs, aqueles que olharem para esse sinal será curado, será salvo. Não é, em momento algum, um hiato hermenêutico para aprovar a adoração, mas é um momento onde a pessoa se reconhece que Deus olha por eles. Alguém poderia perguntar para Rafael: por que uma serpente? Por que fazer uma imagem de uma serpente? Porque a cultura antiga, queridos irmãos e irmãs, dos povos antigos, eles veneravam, adoravam a serpente como uma divindade. Mas Deus não quis que a serpente os curasse. Deus quis que a serpente, como sinal da ação de Deus, os curasse. Porque é Deus que cura. O homem não cura. O homem não tem o poder da cura. O poder da cura vem de Deus. E a segunda leitura, queridos irmãos e irmãs, já entrando, aprofundando esse mistério salvífico, nós vamos aos ouvidos esse magnífico hino dos filipenses, que fala da kenosis, do esvaziamento do Senhor Jesus, mesmo sendo de condição divina. É muito para a nossa inteligência, para a nossa compreensão. Mesmo ele sendo Deus, ele esvazia-se da sua divindade para tornar-se um de nós, assumir a nossa carne, a nossa história, a nossa vida, para nos resgatar para o Senhor. Enquanto a gente não conseguir se esforçar para ver na cruz de Cristo a presença visível do próprio Deus, nós não faremos essa reflexão, nós não faremos da nossa vida uma vida para Deus. Nessa sagrada liturgia, nós veneramos a cruz de Cristo. Cruz dos amaldiçoados, cruz dos bandidos, dos fora da lei. Foi a esta cruz que nosso Senhor foi condenado. E a palavra de Deus vai dizer que Ele passou entre nós fazendo o bem. Ele passou curando, restaurando, trazendo-nos a salvação que vem de Deus. Deus nos deu um filho inocente, um filho divino, um filho belo, um filho bom. Viveu tudo por nós, menos o pecado. E nós devolvemos ao Pai o seu filho, preso, condenado injustamente,
açoitado, ridicularizado, obrigado a carregar o próprio instrumento do seu sacrifício, o madeiro da cruz. Assim, queridos irmãos e irmãs, nós devolvemos o Filho eterno de Deus para o Senhor. Nós o devolvemos pregado na cruz. Por isso, queridos irmãos e irmãs, todos nós somos convidados a ir para aquela tarde onde ele foi pregado na cruz, a contemplar o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado numa cruz. Ele que deu a vida por nós. A cruz hoje, queridos irmãos e irmãs, ela é usada por todos, desde os mais simples até os crentes poderosos. Desde aquela cruz de madeira, sem a imagem do crucificado, até aquela cruz usada pelos crentes, travejadas com diamantes, pérolas preciosas, instrumentos que viram bijuteria. De instrumento de salvação, tornou-se para nós objeto de bijuteria. Nós somos convidados, queridos irmãos e irmãs, a contemplar, olhar a cruz de Cristo e ver na cruz de Cristo a própria presença de Deus. Nós não olhamos apenas para uma imagem, nós olhamos para o próprio Filho de Deus que deu a vida por nós. Por isso que nós somos convidados, chamados a fazer este encontro pessoal e definitivo com Deus. Nós não adoramos apenas o madeiro da cruz. Na cruz de Cristo, nós adoramos o próprio Filho de Deus. O Filho de Deus que deu a vida por nós. Aquele que não fez nada para estar ali. Apenas amor. É assim que nós somos chamados a olhar para a cruz de Cristo. Alguém que nos amou até o fim. Amor de forma incondicional. Mesmo quando eu não o respeito, o adoro e o amo, Jesus, ele continua nos amando. Mesmo quando a gente coloca tantas outras coisas no lugar da cruz em nossa vida, ele continua nos amando. Mesmo quando, queridos irmãos e irmãs, nós rejeitamos, porque a palavra é clara. Todos aqueles que querem me seguir, renunciem a si mesmo, tomam a sua cruz em si. Mesmo a gente não renunciando, mesmo a gente não levando a sério esse preceito e essa orientação de Deus, ele continua suspenso no madeiro da cruz por amor a nós. Queridos irmãos e irmãs, somos convidados a contemplar, a adorar, a reconhecer a cruz de Cristo nosso Deus. Não é apenas uma manifestação artística, não é apenas uma manifestação artística que nos leve a ter dó. Não devemos ter dó, pois o cristão verdadeiro, ele tem compaixão, ele sente a dor do outro, ele vive a dor do outro, ele dá testemunho da dor de Cristo na cruz. Talvez esse final de semana que nós celebramos a exaltação da cruz de Cristo, somos chamados a nos aproximarmos dessa cruz, a reverenciar, a adorar, a desejar que esse Deus de fato continue nos salvando, nos redimindo.
Não deixemos, queridos irmãos e irmãs, que a indiferença, a insensatez do mundo tire de nós aquilo que Deus nos deu plenamente pela redenção de Cristo. Seja a cruz que você carrega, e Padre Zezinho cantava: no peito eu levo uma cruz. Não conhece? No meu coração. De novo. No peito eu levo uma cruz. No meu coração. Que disse Jesus. Então, queridos irmãos e irmãs, que a cruz de Cristo seja para nós instrumento de salvação, não aqui no nosso município, na nossa cidade, mas de vez em quando pelo Brasil afora, nós encontramos projetos para tirar a cruz de Cristo de repartições públicas. Sabe o que eu acho disso? Desses lugares em pé? Tire e tire logo. Porque tem muitos lugares que não é digno de ter a cruz de Cristo. Tire logo. Não é tirando Cristo do tribunal, de uma instituição, de uma entidade que vai perder o valor e o sentido da morte de Cristo. Nós que o adoramos, nós que o reconhecemos, nós que o amamos, a cruz de Cristo para nós é e sempre será um instrumento de salvação. É a Jesus, queridos irmãos e irmãs. É Ele que nós devemos honrar, é Ele que nós devemos servir, pois Ele é o Rei, e do seu trono, que é a cruz, nos salva. Louvado seja nosso Senhor Jesus.